Bem, aqui vamos apresentar alguns exercícios resolvidos, mas que não são de forma alguma uma repetição do que a gente já viu. Esses exercícios que vamos ver agora são exercícios especiais que nos permitem dar um salto nessa questão do ajuste de curvas, compreendendo toda a potencialidade que o ajuste tem, porque esses casos que nós vamos ver aqui agora são casos muito comuns na engenharia. Para quem gosta de trabalhar com modelagem de superfícies arquitetônicas, de peças para engenharia, etc. Muito bem. Então, esse primeiro exemplo, nós temos a mesma tabela, tá certo? Desejamos ajustar um mesmo polinômio do quarto grau, certo? Portanto, com 5 constantes a determinar, nós teríamos então um sistema 5 por 5, só que este exercício tem uma particularidade importante. Além de adaptar um polinômio do quarto grau a esta tabela, eu desejo impor duas condições a esse polinômio importantes, ou seja, as duas condições são as seguintes. Eu vou manter na mesma posição o primeiro e o último ponto. Ou seja, coordenadas do primeiro ponto, x igual a 0, y igual a 8,5858, que é o ponto que está tabelado na primeira posição, portanto. E um outro ponto que será mantido é o ponto de coordenadas 10, x igual a 10, y igual a 6,5359. Então, observe que esse problema já não é igual aos que nós estávamos resolvendo. Que até agora nós tínhamos uma tabela de pontos, determinávamos em cima dessa tabela, e como vamos continuar fazendo isso, tendo que fazer isso, determinar as funções G1, G2, etc. Mas antes a gente simplesmente determinava os coeficientes da matriz A, resolvia o sistema e ponto final. Agora não. Agora nós temos que impor essas duas condições. Bom, então se φ de x é um polinômio do quarto grau, então ele é igual a A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3 mais A4x4. Mas eu devo impor duas condições. Que condições são essas? As condições são que se φ de 0 é 8,5858, então eu vou substituir aqui nesta equação, portanto, φ de 0 é A0 mais A1 vezes 0, mais A2 vezes 0, mais A3 vezes 0, mais A4 vezes 0, portanto, o meu A0 é igual a 8,5858. Ao mesmo tempo, eu vou impor que para x igual a 10, y seja 6,5359. Então, se eu já sei que o meu A0 é 8,5858, então 8,5858 mais 10 a 1, desculpe, mais 100 a 2, mais 1000 a 3, mais 10.000 a 4, igual a 6,5359. Lembrando que se é A1x e x é igual a 10, então é 10 a 1. Se é A2x2 e x é igual a 10, então é 100 a 2 e assim sucessivamente. Eu posso escolher qualquer dos coeficientes para isolar, qualquer um, certo? Então, eu decido aqui isolar A1. Então, se 10 a 1, passando todo mundo para o outro lado, certo? É igual a 6,5359 menos 8,5858 é menos 2,0499. Portanto, por isso que tem esse menos na frente, porque todo mundo vai para o outro lado com sinal negativo. Então, eu tenho aqui 2,0499
mais 100 a 2, mais 1000 a 3, mais 10.000 a 4. Portanto, A1 é menos, abre parênteses, 0,20499, mais 10 a 2, mais etc. Todo mundo foi dividido por 10. E agora eu substituo na função φ de x, certo? Aqui está o meu A0. Aqui está o meu A1 multiplicado por x, seguido de A2x2, A3x3, A4x4. E agora eu vou separar tudo que não depende dos coeficientes desconhecidos, que são A2, A3 e A4, vou passar para o lado esquerdo. E do lado direito vou deixar os coeficientes A2, A3 e A4 multiplicados pelas funções que aparecem nesse isolamento. Então, φ de x menos 8,5858 mais 0,2499x é igual a A2 vezes x2 menos 10, mais A3 vezes x3 menos 100, mais A4 vezes x4 menos 1000. Então eu vejo aqui o meu G1, é a função que está multiplicando a primeira incógnita, meu G2 e meu G3, que estão separados aqui embaixo. Certo? Então agora eu vou remontar a minha tabela. Eu tinha y igual a estes valores e agora eu preciso modificar para y menos 8,5858 mais 0,20499x. E crio esta nova coluna aqui. Certo? Crio a coluna do G1, x ao quadrado menos 10, a coluna do G2, x ao cubo menos 100, a coluna do G3, x à quarta menos 1000. Então, note que se eu tenho 3 incógnitas, o meu sistema, a minha matriz A, tem 9 coeficientes, e aqui estão todos eles. Então, eu continuo determinando A11 como G1 escalar G1, continuo determinando A23 como G2 escalar G3 e assim sucessivamente. Só que agora eu modifiquei a minha tabela, certo? Meu B1 é F escalar G1, meu B2 é F escalar G2, meu B3 é F escalar G3. Com isso eu posso determinar, porque eu já tenho A vezes alfa igual a B. Então o meu A2 é menos 0,040664. O meu A3 foi determinado. O meu A4 foi determinado. Em função desses três, eu lembro do slide anterior, que eles são todos função de A2, A3 e A4. Então, eu determino também o meu A0 e meu A1 e passo a montar o meu polinômio P4 de x, que é A0 mais A1x, mais A2x2, mais A3x3, mais A4x4. E eu posso aqui comparar os novos valores com os valores ajustados, com os valores que estavam antes tabelados. Eu posso ver aqui que o último ponto permaneceu, que o primeiro ponto permaneceu, portanto a curva continua passando por ali e também continua aproximando todos os pontos que estavam tabelados. Claro que com a restrição do meu algoritmo agora, que ele sofreu porque eu impus que ele deveria passar no primeiro e no último ponto, né? Então, este primeiro problema sofreu uma restrição, o que nós não tínhamos visto ainda como tratar o problema quando eu tenho que impor uma restrição matemática, geométrica ou física ao problema. Como é que eu modifico o meu procedimento? É assim. E agora vamos ver um segundo caso. Então, neste segundo caso, eu vou ajustar agora não mais um P4, mas um P3, que melhor aproxima o conjunto de pontos da tabela
e, ao mesmo tempo, satisfaça as condições P3 de 2, 0,69,315, que de fato é um ponto tabelado, mas também a inclinação da curva neste ponto igual a um valor pré-estabelecido, 0,8466. Podia ser 1, podia ser meio, podia ser qualquer valor, eu quis dar um valor quebrado de propósito, porque não é toda hora que a gente vai encontrar uma derivada igual a 1, uma derivada igual a 2, um valor inteiro. Então, a gente trabalha também com os valores fracionários, tá certo? Então, essa parte aqui da direita desta tabela, ou seja, à direita daqui, a gente ainda não vai ver agora. Vamos ver no segmento da explicação aqui. E depois a gente vai voltar para esse lado daqui. Então, por enquanto, vamos entender que se P3 de x é A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3 e P'3 de x é a derivada, portanto, é A1 mais 2A2x mais 3A3x ao quadrado, então P3 de 2 me impõe a equação A0 mais 2A1 mais 4A2 mais 8A3 igual a 0,69315. E a derivada me impõe A1 mais 4A2 mais 12A3 igual a 0,8466. Então, eu tenho duas equações com 4 incógnitas, tá certo? Mas isso não é problema, porque eu quero, na verdade, isolar em função de outras dois dos coeficientes. Então, eu vou escolher A0 e A1, por exemplo, e expressar A0 e A1 em função das duas que sobram, que são A2 e A3. Quando eu faço isso, eu obtenho A0 igual a 4A2 mais 16A3 menos 1,0001 e A2 igual a 0,8466 menos 4A2 menos 12A3. Então, eu isolei A0 e A1 em função de A2 e A3. E agora eu vou substituir no polinômio. A0, que aqui está, mais A1x, mais A2x2, mais A3x3, e agora vou agrupar. Tudo que não depende de A2 e A3, eu passo para o lado esquerdo. O lado esquerdo fica, portanto, P3 de x menos 0,8666x menos 1,0001. Já já eu vou trocar P3 de x por y, certo? É igual a x2 menos 4x mais 4 A2, portanto, já vejo que esse é o meu G1, coeficiente de A2, e este é o meu G2, coeficiente de, aliás, aqui é A3. A2, desculpa, A2 e A3, perdão. Então, aqui este termo é A2 e este termo é A3, certo? Então, o meu y barra vai ser modificado para y menos 0,8466x mais 1,0001. G1 de x já vimos, x2 menos 4x mais 4. G2 de x também já vimos, x ao cubo menos 12x mais 16. Agora sim, volto para o lado de cá, para este lado aqui. E agora eu preencho y barra. Quem é y barra? O mesmo y anterior, menos 0,8466x mais 1,0001. Então, eu crio aqui uma nova coluna de y, certo? Crio uma nova coluna de G1, uma nova coluna de G2, determino os coeficientes da matriz, já sei como, é G1, G1, G1 escalar G2, G2 escalar G2, determino o vetor de termos independentes, B1 e B2, já sei que B1 é F escalar G1,
Já sei que B2 é f escalar G2, isso continua. Então, daqui, eu posso determinar A2 e A3, certo? E com A2 e A3, baseado nestas formulações aqui, eu tiro A0 e A1. Monto meu polinômio e agora, de posse dos coeficientes, eu posso comparar, posso verificar, posso plotar, posso fazer mapa de dispersão, embora estas comparações são muito boas de ser feitas, mas não são obrigatórias. O meu objetivo é determinar os coeficientes da aproximação por ajuste, certo? Então, observe que agora as condições que foram impostas inicialmente não foram as mesmas do primeiro exercício, foram um pouco diferentes, portanto, foram o valor da função no ponto x igual a 2, que é o primeiro ponto, e a derivada do polinômio ajustado neste ponto. Eu impus isso e veja que eu não cheguei em desvios grandes. A minha função ajustada, desse lado direito aqui na cor verde, os números na cor verde, e o meu mapa de dispersão, ou seja, os meus pontos tabelados originalmente, eu vejo que os erros são bem pequenos aqui. Tá certo? E aqui está em vermelho a curva ajustada e em verde os pontos tabelados antes do ajuste. Tá certo? E eu posso verificar calculando, agora que eu tenho a fórmula que me dá o P3, eu calculo o P3 de 2 e vejo que de fato é 0,69315. Determino a derivada de P3 e calculo essa derivada em 2 e vejo que de fato eu cheguei a 0,8466. Vejo também que os pontos que eu ajustei, que são esses em verde aqui, nesta coluna, eles estão suficientemente próximos dos pontos originais, da tabela original, portanto, de fato, o meu ajuste funcionou.